Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Eu quero, a partir desse texto, refletir com os irmãos, pensar com os irmãos dessa noite sobre a volta de Cristo. Jesus está voltando. Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Jesus, por diversas vezes, ao longo do seu ministério, ele ensinava por meio de parábola. A parábola é um tipo de figura de linguagem, uma linguagem figurada que se dava por meio de uma comparação, uma analogia, uma metáfora, através de pequenas histórias do cotidiano e que transmitiam lições morais e espirituais profundas para aqueles que ouviram. E a partir aqueles que ouviam o todo da história podiam compreender aquilo que o mestre estava ensinando por meio dessas lições. As parábolas muitas vezes ilustram verdades relacionadas a aspectos presentes ou futuros. É isso que encontramos na palavra do Senhor, como por exemplo com respeito ao caráter, aos valores e à vinda do reino de Deus. Elas tinham a intenção de levar os seus ouvintes a uma reflexão e a algum tipo de decisão. Mateus, na parte final do evangelho que ele escreve, um pouco antes de descrever sobre a prisão e a crucificação de Jesus, ele relata Jesus sentado no Monte das Oliveiras, falando em particular com os seus discípulos mais próximos sobre a sua segunda vinda, respondendo a um questionamento dos discípulos sobre os sinais, os acontecimentos que marcariam a sua vinda e o final dos tempos. E Jesus vai de fato descrever para os discípulos que, de forma geral, nós podemos sintetizar esses acontecimentos através de catástrofes físicas, sociais, religiosas, em todo o mundo que ocorreria até a vinda de Cristo. E isso é descrito ao longo do capítulo 24. E se você ler o capítulo 24 e o 25 de Mateus, você vai encontrar uma narrativa de Jesus falando, de uma forma geral, desses discursos, o que nós chamamos aqui de escatológico, do final do tempo, das últimas coisas. E em vez de responder diretamente a pergunta sobre a hora do seu retorno, ele conta algumas parábolas, ele conta algumas histórias, umas mais curtas e outras mais complexas. E o texto que nós lemos é uma dessas parábolas de Jesus, que trata de aspectos futuros, está falando sobre a volta de Cristo, o momento de estarmos preparados para o encontro e a festa que o noivo Jesus prepara para todos nós. E Jesus dá continuidade naquilo que ele começa a descrever, como eu disse no Mateus capítulo 24, sobre a sua vinda. E Jesus diz que o reino dos céus pode ser ilustrado, ou será como essa parábola das 10 virgens.
E para isso, e para entender essa parábola, a gente precisa entender o contexto da parábola, que fala de um casamento tradicional do judaísmo antigo, um banquete nupcial, que é um pouco diferente do nosso. E que se a gente pesquisar um pouco sobre esse contexto, a gente vai entender o que era o casamento naquele período e o que Jesus está querendo dizer aqui. E a gente então precisa voltar para o contexto daquele período. E o casamento naquele contexto judaico, do judaísmo antigo, ele era composto de 3 fases. E a primeira fase era a promessa do casamento, formalizada por meio de um contrato entre os pais dos noivos e o pagamento feito pelo pai do noivo ao pai da noiva. Então era um acordo que ocorria ali naquela primeira fase. O pai do noivo pagava ao pai da noiva para que seu filho tivesse direito de casar com aquela moça. E eles formalizavam, não como os nossos modelos de contrato, mas de alguma forma eles contratualizavam aquilo. E essa era a primeira fase do casamento. E a segunda fase do casamento, dentro daquele contexto, era o noivado. E o noivado, ele ocorria na casa do pai da noiva e com uma troca pública de presentes entre o casal. E ali ocorria então o noivado. E o casamento, ele era consumado na terceira fase, que podia ocorrer 1 ano após o noivado. Então o camarada assinava aquele contrato, não como nós conhecemos esses modos, mas de alguma forma ele contratualizava aquilo, o pai pagava, eles poderiam ficar um ano noivo. Nessa festa de noivado tinha uma troca de presentes. E o casamento era consumado após essa terceira fase, que era uma grande celebração, que muitas vezes durava vários dias, semana. E nessa terceira fase, o noivo ele era acompanhado dos seus amigos. E acompanhado dos seus amigos, ele ia buscar a noiva na casa do seu pai, o pai da noiva, e a levava em cortejo, uma espécie de comitiva de volta para a sua casa, onde se fazia a festa do casamento. Então ele ia até a casa da moça, eles vinham como se fosse um grande cortejo, celebrando a festa, muito diferente do que a gente faz hoje, que a gente se reúne num lugar e celebra a festa, mas eles cortejavam, eles marcavam um lugar para o outro festejando. O fato dentro da história é que a festa a chegada do noivo, ela marcava o início das festividades, e ele era recebido pelas 10 virgens, por essas 10 moças, que era trazendo para os nossos dias, muito parecido como se fosse uma madrinha, ou talvez até uma dama de honra, que vinha acompanhando o noivo, que muito possivelmente era indicado pela noiva, e elas acompanhavam o noivo nesse cortejo. E como elas acompanhavam? Através das tochas. Elas vinham com as tochas iluminando o cortejo, e essa era a forma de celebrar o casamento naquele período. E essas virgens e essas moças acompanhavam o noivo com as suas lâmpadas ou tochas acesas, mas diferente dos nossos dias, que a gente põe uma bateria, que a gente põe uma pilha, que a gente tira o celular da tomada e hoje em dia põe a lanterna do celular. Naquele tempo era óleo, e o óleo queimava de alguma forma e acendia as lâmpadas. Só que assim como acaba a pilha, assim como acaba a bateria do celular, também acabava o óleo. E ela tinha essa responsabilidade de ir então com o óleo, iluminando o cortejo e celebrando aquela festa até o seu destino. E essa cerimônia normalmente ela ocorria no final da tarde, início da noite. E essas tochas acesas, além de iluminar, era parte da celebração. É como se a gente pegasse, tentando ilustrar para os nossos dias, é como se a gente saísse da casa da noiva com essas meninas na frente dos convidados que vinham com as suas lanternas acesas do seu celular, iluminando o cortejo e celebrando até o lugar da casa que eles festejariam o casamento. E as moças ali, elas não sabiam exatamente quando o noivo apareceria, por isso quando o noivo aparece, o anúncio é feito. Então alguém avisa: o noivo chegou. E aí então elas saem para esse cortejo. O que não era muito comum, alguns vão dizer, era esse atraso do noivo. O noivo sair para a festa à meia-noite, era muito tarde, o noivo por algum motivo estava muito atrasado.
Acho que com esse pano de fundo nós já começamos a entender essa parábola. Como o noivo ele demora, todas as 10 virgens ela acaba caindo no sono, elas vão dormir, porque de fato o noivo está demorando. E isso não parece ser um problema no texto, porque as 10 vão descansar. A situação que a parábola descreve é que 5 delas têm bastante óleo, e são as prudentes, e 5 não têm óleo suficiente, não tinham reserva, e são classificadas como insensatas. 2 grupos de pessoas, algumas que estavam preparadas para a vinda e possível demora do noivo, e outras que não estavam preparadas. E quando há o aviso que o noivo está se aproximando, as 5 que não haviam levado reserva, pede um pouco para as outras 5 que recusam, com a possibilidade de todas ficarem sem e no escuro, arruinando aquela festa comitiva, e fala para elas saírem e comprar o óleo. Eu não fiz esse exercício de pesquisar se naquele tempo o comércio era aberto por volta de meia-noite, nem sei se eu conseguiria essa informação, mas imagina 5 delas saindo por volta de meia-noite para ir comprar o óleo para poder colocar na tocha. É isso que ocorre. As que tinham reserva falam: poxa, se a gente fornecer a nossa reserva para vocês, nós também ficaremos sem, então vão comprar. E aí eu fico imaginando elas procurando os mercados da época 24 horas, se é que existia, tentando comprar o óleo para poder abastecer as suas lâmpadas. E nesse período, enquanto as insensatas aqui chamadas estão ausentes, quem que chega? O noivo. E o noivo chega. E as 5 preparadas vão o quê? Vão com o noivo para a festa. E a porta é fechada porque já ocorreu a festa, deixando a que estavam despreparadas para o lado de fora. E quando elas pedem para entrar, o seu pedido não é negado, porque o noivo não fala: eu não conheço vocês não me acompanharam no cortejo, porque elas estavam onde? No comércio, tentando encontrar óleo para acender as suas tochas. E Jesus conclui essa parábola dizendo: portanto vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora da minha volta. Jesus está falando sobre a sua vinda. Jesus está falando sobre o final do tempo, e ele usa essa parábola para ilustrar sobre isso. Em resumo, o ensino de Jesus é que o reino de Deus é como um noivo que se atrasa, e todo mundo tem que estar pronto para a hora que ele estiver chegando. O reino de Deus é como, na visão deles aqui, um noivo que está se atrasando, e todo mundo tem que estar pronto, tem que estar preparado para a hora que o noivo chegar. E a minha pergunta para mim e para você nessa noite é: Jesus está voltando, você está preparado, você tem a provisão correta, você tem o abastecimento correto para o grande dia de encontro com o noivo? Embora alguns ao longo da história tentam sistematizar, dar significado para cada elemento dessas parábolas, como o que significa a lâmpada, o azeite, o que uns vão dizer que é boas obras, caridades, compaixão, fé genuína, Espírito Santo, entre tantas outras coisas. Um dos princípios básicos de interpretação de uma parábola é que a parábola não apresenta uma lição em partes ou em cada elemento, mas sim a parte do todo da história. E o que a história ensina para nós é que Jesus está voltando. E como nós estamos, e como está o nosso coração, e como está a nossa vida em relacionamento e de anseio pela chegada do seu reino. Eu entendo que Jesus está se referindo aqui a uma pessoa de Deus que tem uma vida cristã autêntica e espera pelo retorno do seu Salvador, um coração que queima pelo anseio do retorno do seu Mestre. E a mensagem principal da parábola, como eu disse, é muito simples: Cristo, o noivo, está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos e precisamos estar preparados para essa possibilidade, alertas e prontos. E a pergunta é: nós estamos preparados, esperando e ansiando pela sua vinda? Nós precisamos permanecer esperançosos e zelosos, não importa quanto aos nossos olhos Cristo possa parecer estar adiando o seu retorno.
Eu olho para essa parábola e eu pensando e tentando ilustrar aos nossos tempos, eu fico imaginando um professor em uma sala de aula, que apresenta o seu sistema de avaliação como uma prova surpresa no decorrer do semestre letivo, e você não sabe o dia da prova, porque a prova poderá ser a qualquer aula que você vai ter com aquele professor. O que um aluno prudente faria? No final de cada aula ele revisaria os pontos e estaria preparado para o dia da prova. Agora o insensato, o que ele faria? Deixa vir a prova, o dia que chegar a gente vai lá e tenta resolver as questões. Mas um prudente não, ele não sabe o dia, vai ter uma prova, vai chegar e ele vai se preparar para aquele momento. E quando Jesus ele ilustra isso no casamento, eles entendem exatamente isso. O noivo vai chegar, a comitiva vai passar, e as pessoas que estão envolvidas naquele casamento precisam estar preparadas. O cenário daquela parábola nos apresenta dois grupos: as prudentes e as insensatas. E a insensatez daquele grupo é porque elas estavam totalmente despreparadas para o encontro com o noivo. Elas tinham levado as lâmpadas, mas não levaram óleo, não se preveniram, não foram cuidadosas, foram negligentes, foram desatentas. As prudentes, porém, estavam preparadas. Nos tempos em que nós vivemos, centralizado no prazer, no agora, no indivíduo, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos: será que de fato cremos que Jesus vai voltar? Que o momento da nossa história, que há um momento da nossa história em que nós nos encontraremos com Ele? E eu não faço essa pergunta duvidando da sua fé, meu irmão. Eu faço essa pergunta para refletirmos se de fato a nossa esperança está no dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Porque essa parábola, ela enfatiza o estado de alerta, que é a responsabilidade de cada um de nós. Os que perdem o dia da chegada do Filho do Homem não podem se recuperar despreparo para o seu retorno. Aqueles que não estiverem prontos, quando Ele chegar, serão excluídos completa e permanente da festa que o noivo Jesus preparou para todos nós. Aqueles que não tiverem a marca do sangue de Cristo Jesus, o selo do Espírito Santo em suas vidas, estarão totalmente despreparados, sem a provisão, sem o abastecimento correto para o encontro com o noivo. E eu fico imaginando, se é possível imaginar, a gente chegar num dia em que a gente fala: poxa, eu cresci na igreja, eu tive tanto contato com a mensagem, mas eu nunca me rendi ao Evangelho, e eu não tenho a marca, o selo do Espírito Santo para que eu possa me encontrar com o noivo. E o convite aqui, aquele convitinho, não é isso obviamente, mas sabe aquele convitinho que você recebe do buffet e que você não entra sem aquilo? É o sangue do Espírito, o sangue de Jesus na nossa vida, que nos permite entrar na festa com o noivo. Obviamente estou ilustrando, mas é aquele você chegar lá na festa e você esquecer o convitinho, mas na festa você dá um jeito, você fala: ó, chama alguém conhecido aqui que eu estou aqui na porta, o seu nome vai estar lá na lista. Mas com Cristo Jesus não dá para fazer isso. O lugar de encontro com o Mestre é aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, aqueles que no seu coração queimava a esperança de um dia encontrarem com o seu Senhor. E a gente olha para isso e fala: poxa, que tema que parece que é tão difícil de a gente, um termo que a gente tem tantos problemas no nosso tempo, e olhar para isso, mas essa é a esperança do cristão, meus irmãos. Isso não nos tira da realidade dos nossos problemas, isso não faz com que a gente não tenha que encarar segunda-feira com um problema que pode só cercar as nossas vidas, mas a esperança do cristão é saber que um dia ele terá um encontro com Cristo Jesus. Isso tem que queimar no coração do cristão, isso tem que pulsar lá dentro, de tal forma que o dia que ele tiver esse encontro, o coração dele queimou até ali. Ele tinha lâmpada, ele tinha a pilha, ele tinha a bateria, ele tinha óleo. Eu gosto de pensar na história bíblica,
é uma sistematização, mas de 4 formas, obviamente não limita todo o seu conteúdo, mas com 4 pilares principais. O Deus trino, pré-existente, santo, eterno e perfeito em todos os seus atributos, que cria todas as coisas que existem, que cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para governar sobre as coisas criadas para a glória do seu Criador. E a Bíblia nos ensina isso. Mas esse homem desobedece a lei de Deus, a queda, ele se afasta dele e cai do seu estado de inocência e traz para a humanidade um estado de condenação, trazendo a maldição para esse mundo e que resulta numa tragédia da história do homem e da mulher. E Deus, ele oferece a salvação aos homens. Em amor, Deus resolve salvar pecadores como eu e você, em seu Filho Jesus Cristo, que sendo um com o Pai, entra na história humana e vive como homem, obedecendo a lei, cumprindo a justiça de Deus, e oferece a si mesmo como um sacrifício em favor de pecadores, justificando os pecadores com arrependimento e fé, reconciliando o homem com Deus e adotando esse homem em suas famílias. Mas esse pilar, ele tem um fim, e ele termina com a consumação, quando o cristão ele está sendo preparado, sendo santificado em sua peregrinação nessa vida, para a vida que há de vir. Há um final para o justo, mas também há um final para o injusto, uma redenção final e definitiva da criação, e a ressurreição dos corpos. É esse o final que Deus preparou para nós, queridos. E Cristo nos redimiu, Cristo nos salvou. Nós veremos e viveremos a plenitude disso na glória, quando nossos corpos forem totalmente libertos do efeito do pecado, o que nós chamamos de glorificação, que é a conclusão deste processo que Cristo começou a fazer aqui no momento da conversão, mas que tem que queimar aqui dentro até o momento que o noivo chegar. Mas enquanto isso, queridos, nós vivemos neste mundo. E por isso, muitas vezes, nós teremos que lidar com a maldade, com as fatalidades, com as tragédias, com as dores, com os sofrimentos, com os desânimos, com o pecado e a ameaça da morte, mas também com a expectativa, com a esperança e a expectativa da glória de Deus, pois nós somos sustentados por essa esperança. Porque mesmo diante desses possíveis cenários que nós podemos viver, nós precisamos ser gente de profunda espiritualidade, que tem um relacionamento sólido com Jesus Cristo. Lâmpada que queima, que brilha. E a igreja, ela é composta desses que responderam com fé e arrependimento à mensagem de Jesus. É uma comunidade de pecadores regenerados, nascidos de novo, que são a partir de agora inconformados com seus pecados, que fazem parte do corpo de Cristo, que estão comprometidos com os propósitos de Cristo para a sua igreja, mas que anseia pelo retorno do seu Senhor. Essa é uma expectativa que tem que ter no nosso coração. Um dos ensinamentos dessa parábola, querido, é sobre a nossa responsabilidade individual. É impossível depender da fé de outro no último dia, na fé do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, enfim. Precisamos ter a nossa própria experiência com Deus, entender quem Ele é e quem nós somos diante dEle, confessar nossos pecados e viver uma fé que cria raiz no coração, que transforma nossas vidas. E a minha pergunta para você aqui é: será que você tem vivido a sua própria fé ou ainda vive da fé dos outros? Tem vivido a sua vida longe de Deus? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque esse é o passaporte, esse é o convite para essa festa. É somente aqueles que um dia se renderam a Cristo Jesus. Não é o que você pode fazer para agradar o noivo, não é o que você pode paparicar, ou quantas vezes você bateu o seu cartão lá não, mas é aqueles que um dia se prostraram e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse tem direito ao convite, esse vai estar com o noivo. E a igreja tem que ansiar por isso, queridos. Esse é um anseio que tem que queimar no nosso coração, porque o que nos resgata é o Evangelho, é Cristo Jesus. A nossa vida é rodeada de várias coisas que a gente tem que lidar, como eu disse,
coisas boas, coisas ruins, mas o que nos redime, o que nos resgata e o que nos dá uma eternidade é Cristo Jesus. E esse tema nos lembra também, querido, que embora nós estejamos aqui reunidos por um tempo, num local, não sabemos mais por quanto tempo Deus permitirá, a igreja ela tem uma experiência, uma esperança garantida e um destino claro, que é a segunda vinda de Jesus, e essa é a base da esperança. Porque a igreja neste mundo, ela tem duas certezas. A primeira é que no presente Jesus está com ela, mas no futuro ela estará com Jesus. Eu gosto de uma frase de um teólogo, Millard Erickson. Ele diz assim: a história não seguirá simplesmente seu curso, mas sobre a direção de Deus chegará a uma consumação. No final seus propósitos serão alcançados. Nós como crentes devemos estar vigilantes e trabalhar na expectativa de um retorno certo do Senhor. O texto que nós lemos não nos diz o dia e nem a hora que Jesus irá voltar, porque ninguém entre nós pode afirmar com precisão como e quando acontecerão os eventos previstos pelas Escrituras. Ele não nos foi revelado, mas Jesus vai voltar. Essa é a promessa, e essa promessa deve nos consolar e nos dar segurança. Olha o que diz, por exemplo, a palavra de Deus em Atos capítulo 1, verso 11. Que lhes disseram: galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É o que diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. A história que Jesus inaugurou com a sua vinda terá uma consumação com a segunda vinda de Jesus, que será a complementação da obra de Deus no mundo. E ela, dentro desse que nós chamamos de escatologia, ou doutrina das últimas coisas, ela poderá ocorrer de duas formas. A primeira é aquilo que nós chamamos de escatologia individual, ou seja, o futuro de cada um de nós, individualmente, que ocorrerá para cada um de nós, na hora da nossa morte, que nos levará à presença do Senhor, onde aguardaremos a ressurreição, os que creram. Isso ocorrerá com nós. E a gente acha que, não, mas eu estou tão novo ainda, eu não sei como será a minha volta daqui em Jandira, espero chegar com vida, oro para que eu veja minhas filhas crescer, mas eu não sei qual é o dia. Mas também é aquilo que nós chamamos de escatologia cósmica, ou seja, quando é o final de toda a raça humana, toda a criação, que ela ocorrerá simultaneamente a todas as pessoas, o dia que Jesus voltar. E é isso aqui que Jesus descreve em Mateus, que é um dia em que ele voltará. Nós não sabemos se já estaremos mais aqui, mas um dia ele vai voltar, e a gente tem que viver com essa expectativa até o final da nossa vida. Jesus Cristo, ele vai voltar e aparecerá com grande esplendor. Ele ressuscitará os mortos, julgará o mundo, regenerará o universo e trará o reino de Deus em completa perfeição. A dor, o pecado, a tristeza e a morte serão banidas, e Deus será glorificado para sempre. E Jesus deseja que estejamos comprometidos com Ele, em obediência a Ele. Não importa o qual e quanto tempo seja a nossa caminhada para partirmos dessa vida, nós morreremos, ou seja, se morrermos, ou até o seu retorno, nós devemos estar comprometidos em obediência a Ele. E eu acho que, queridos, o grande desafio para nós, além do fato de fielmente aguardar o retorno de Cristo, e termos uma comunidade, uma eternidade de comunhão perfeita e ininterrupta com Ele, é manter um equilíbrio, onde nós ansiamos pela volta de Cristo,
mas vivermos a vida que Ele nos deu aqui neste mundo, até Ele voltar ou partirmos para estar com Ele, com responsabilidade. Porque tem muita gente que fica desesperada quando ouve rumor de guerra, cria teoria, fazem aplicações de texto sem sentido para relacionar com o que está ocorrendo, querem de forma covarde, fugindo da realidade deste mundo manchado pelo pecado, abreviar o tempo do fim, ficam com pavor, querem se trancar dentro de casa esperando o fim, outros são indiferentes quanto ao retorno de Jesus. O fato é que todo extremo aqui é perigoso e não é saudável. Nós somos chamados a viver o hoje, de forma fiel e prudente, como aqui na parábola, e vigiando atentamente, pois não sabemos o dia e nem a hora. Nós estamos aqui, essa igreja tem uma missão, cada um de nós tem um propósito de vida para o qual Deus nos deu, que um dia chegará ao fim individualmente ou quando Ele voltar, e isso não tem que ocorrer, a gente tem que viver isso fielmente, mas com a expectativa de que um dia nós estaremos com Ele. Esse é o caminho da igreja, e se Ele não voltar amanhã, a gente continua firme. E se Ele não voltar até o final da nossa vida, que as pessoas que estiverem, melancólico isso, mas que as pessoas que estiverem em volta do nosso túmulo, olhem para cada um de nós ali e falem, foi um servo bom e fiel, porque esperou para ter um encontro com o seu Jesus, e agora está na eternidade, encontrando com Jesus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Nós vivemos entre dois períodos, o reino de Deus que já veio, e o agora, e o futuro da redenção. Alguns chamam de já e ainda não, é o que a gente já vive, Deus que já nos restaurou, mas essa obra ainda não está completa, só estará completa o dia que nós estivermos na eternidade, ao lado de Deus. É o reino que já está aqui entre nós, mas ainda não chegou em plenitude, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. O reino que Jesus inaugurou na nova criação com sua morte e ressurreição, e o tempo em que Ele voltará para terminar o que começou. Quando Cristo voltar em glória, o ainda não se concretizará plenamente na nossa vida e na igreja de Cristo Jesus. A igreja ali será apresentada a Cristo gloriosa, sem mancha, santa e sem defeito. Ela experimentará a salvação de modo pleno, conhecimento de Deus de modo pleno, libertação do pecado, pureza e unidade de modo pleno, e vida eterna de modo pleno. A gente já desfruta dessa unidade que o Lucas comentou pela manhã, que Cristo faz com a sua igreja, mas de modo pleno nós viveremos ao lado do Mestre. Mas é para aqueles que têm azeite, é para aqueles que têm óleo, é para aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Enquanto isso, nós vivemos igreja como peregrinos durante a nossa existência. Estamos no mundo, em prol do mundo, mas não sendo do mundo, sendo um farol em meio à humanidade caída pelo pecado, e anunciando o Evangelho por onde Cristo nos enviar. Nós precisamos, queridos, estar preparados para a volta do nosso Mestre. E o desafio aqui para nós, lendo essa parábola, é fazer pensar em nossa realidade e olhar para o nosso coração e falar assim: Senhor, sonda o meu coração e me mostre como está a minha vida. Porque eu crio esperanças em tantas coisas, eu construo esperança em tantas coisas, mas a única esperança que eu não tenho, ou que está muito falha e muito oculta no meu coração, é essa de um dia me encontrar com o Senhor. Eu tentei ser sucinto aqui na parábola, mas eu queria que você refletisse como está a sua caminhada com Deus. Você de fato crê que Jesus vai voltar? Como está a sua vida e a sua expectativa para o encontro com o noivo? Como está o seu coração frio, adormecido? Você cansou de esperar ou tem provisão, tem abastecimento espiritual na sua caminhada? Tem renovo do Senhor? Tem fé, tem dependência, tem oração? As virgens da parábola foram irresponsáveis, pois não aguardaram com interesse
a chegada do noivo. Não levaram azeite suficiente, não levaram em conta a longa espera. Precisamos vigiar, estar preparado durante toda a nossa caminhada, pois ninguém pode saber o dia e a hora em que terá de prestar contas da sua vida a Deus. Sabe, eu fico pensando e tentando trazer isso para os nossos dias, mas eu fico imaginando uma garotada que precisava acompanhar um cortejo de casamento como daquelas épocas, só que hoje com celular, e ficou no Facebook, nada contra o Facebook, mas ficou nas redes sociais o tempo todo, e acabou a bateria do celular, e agora não tem carregador, ela se distraiu com outras coisas, agora não tem provisão, e ela ficou fora da festa. Sabe, na nossa caminhada, e aqui eu dei o exemplo das redes sociais, mas não quero dizer exatamente sobre isso, mas na nossa caminhada, quantas coisas nos distraem? Quantas coisas ocupam mais o nosso coração do que a nossa esperança fincada em Jesus Cristo? Nos nossos dias de hoje, nós vemos tanta gente brigando por política, brigando em família por governo A, por governo B, brigando em igreja por governo A, por governo B, colocando a sua esperança nessas coisas. Não que isso não tenha que ocorrer e a gente não está sob um regime que vai nos governar, mas quanta gente se afastando do propósito, da missão da igreja por conta dessas coisas. Quantos púlpitos ocupados em discussões que não apresentam a expectativa, o evangelho, a palavra de Deus que cria todas as coisas, a condição do homem diante desse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que vem de encontro ao homem caído e que promete uma eternidade ao lado dele, e lá sim nós seremos completamente felizes, lavados, regenerados e vivemos sem medo, sem perigos, porque lá é o nosso lugar de segurança, lá é o nosso destino eterno, lá é o nosso ponto final, entre aspas, é ao lado do nosso Senhor. Mas muitas coisas ocupam mais a nossa mente, ocupam mais as nossas discussões, e lá eu não vou estar lá porque eu sei teologia, eu não vou estar lá porque eu ia todo domingo na igreja, eu não vou estar lá porque eu participava do ministério X ou Y da igreja, eu vou estar lá porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e eu fiz tudo isso porque um dia o sangue de Jesus me lavou, Ele me deu um dom, e aí eu tenho prazer em servir a igreja, eu tenho prazer em participar, mas eu estarei lá porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Cristo, o noivo, está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos, mas precisamos estar preparados para essa possibilidade, alertas e prontos. Precisamos permanecer pacientes, esperançosos e zelosos. Não importa, repito, quanto aos nossos olhos, Cristo possa parecer estar adiando o seu retorno. A sua palavra nos diz que Ele vai voltar para buscar o seu povo. E essa é a expectativa da igreja. Esse Deus que um dia nos resgatou, vai buscar aqueles que são seus filhos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E eu queria que você refletisse, meu irmão, você que está aqui, você que está nos ouvindo, como está a sua caminhada de vida cristã? Ou se você tem uma caminhada de vida cristã, talvez não é tempo de entregar sua vida a Cristo Jesus, de pedir que Deus seja o Senhor e Salvador das suas vidas. Queria orar com vocês nesse momento. Porque essa reflexão, ela nos chama a atenção do caminho para onde nós estamos indo, e a gente precisa estar preparado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, palavra essa que é viva e eficaz, e nós nos sentimos tão pequenos e tão limitados diante da grandeza da tua palavra, Pai. E a tua palavra nos aponta, Pai, que o Senhor, aquele que nos criou, nos resgatou, ó Pai, aquele que um dia nos chamou para caminharmos com o Senhor, nos resgatou, ó Pai, nos perdoou os nossos pecados, ó Pai, é o mesmo Deus que promete que um dia nós estaremos nos teus braços, ó Pai. Seja com o findar da nossa vida, ó Pai, que somente o Senhor sabe o dia e a hora, ou talvez com o seu retorno vindo buscar a tua igreja, ó Pai.
para estar nos seus braços, que somente o Senhor sabe o dia e a hora. E a nós cabe estar preparados, ser lavado pelo seu sangue, ó Pai, ter o perdão dos nossos pecados pelo Senhor, estarmos atentos e esperançosos por esse dia. Essa é a minha oração, ó Pai, crendo de que o Senhor é o nosso Deus, aquele que preparou o caminho para a sua igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.